quando eu cheguei no contexto aliança com Deus. Louvado seja Deus. E eu comecei a refletir no tema aliança com o propósito de compreender o plano do Redentor do Senhor para as nossas vidas. Aleluia. E o propósito do significado aliança para Deus, ele é imutável. O que Deus estabelece, está estabelecido. Louvado seja Deus. E quando Deus ele faz uma aliança com alguém, ele faz para sempre, para a eternidade. O Senhor ele não quebra aliança conosco. Muitas das vezes é a gente que quebra aliança, a verdade, né? E essa aliança ela custou sangue de cruz, verdade. Queria que você olhasse para o seu irmão que está do seu lado e perguntasse para ele: você quer que Deus tenha um compromisso com você nessa vida? Quer que Deus tenha um compromisso com você? Louvado seja Deus. Ele terá, querido, porque o que Deus promete, ele cumpre. Você pode confiar, porque ele é digno de confiança. Louvado seja Deus. Mas deixa eu te fazer uma pergunta nessa manhã. Será que Deus ele pode confiar na gente? Será que ele pode contar comigo e com você? Ele quer nos levar nesta manhã a um novo nível de aliança com ele. Eu peço a todos que abram a palavra do Senhor no livro de Abacuque. Glórias a Deus. Glória seja a Deus. Glória a Deus primeiro. Amém. Glória a Deus. Glória seja a Deus. Todos nós sabemos que a aliança ela é um compromisso. E quando a gente olha para o símbolo aliança, a gente nota que a aliança ela é imutável, que ela é feita de um material nobre. E muitas das vezes quando a gente olha ela tem uma circunferência perfeita. A gente nota que a aliança ela não tem emenda, pois por ela ser feita de um produto nobre, todas as alianças elas não podem ser quebradas, mas muitas das vezes nós não temos visto isso nos nossos dias. Nós temos visto muitas alianças serem quebradas. Os casamentos hoje em dia eles têm se tornado descartáveis. As pessoas têm se tornado descartáveis. Amém? É verdade, Jesus. Louvado seja Deus. Então vamos ler aqui Abacuque 1, versículo 2. Que diz assim: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Até aqui. O livro do profeta Abacuque, ele é um livro muito interessante. Se a gente for procurar em toda a Bíblia, a gente não vai encontrar o desprezo do Senhor ou a rejeição do Senhor para com aqueles que têm um coração honesto e genuíno na presença dele. Jó, ele passou tudo o que passou, mas o Senhor ele não esqueceu de Jó. Moisés, ele tinha dificuldade de falar, mas o Senhor ele não mandou Moisés para casa. Louvado seja Deus. E ao meditar no livro de Abacuque, eu pude perceber que com Abacuque não foi diferente. Abacuque ele tinha umas perguntas difíceis. Eu não sei se o Senhor respondeu a todas, mas eu sei que Abacuque ele descobriu algo, que ele podia confiar no Senhor. Aleluia. Ele sabia que ele estava aliançado com Deus. Louvado seja Deus. Ele podia não entender tudo o que estava acontecendo, mas ele sabia que ele podia confiar. Talvez você esteja passando por isso nesta manhã. Talvez você esteja se perguntando, você esteja em uma situação na qual você pergunte ao Senhor por que dessa situação. Você esteja indagando ao Senhor o que é que está acontecendo. Louvado seja Deus. Mas você não precisa entender todos os caminhos que o Senhor dirige a sua vida. Você precisa confiar no Deus que você tem. Amém. Louvado seja Deus. Quando a gente começa a ler o livro do profeta Abacuque, a gente nota que ele já começa com essa indagação. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Nós também temos as nossas questões. Louvado seja Deus. E muitas delas nós vamos entender. O Senhor ele fará questão de responder, mas outras não. Louvado seja Deus. Mas e aí? Será que vamos continuar lançados com Deus? Será que nós vamos continuar confiando no Senhor? Porque isso é fé. A certeza das coisas que não se viu. Louvado seja Deus. No capítulo 2 de Abacuque, ainda diz: mas o justo, ele viverá pela fé. E essa era a certeza que Abacuque tinha.
Louvado seja Deus. E quando a gente fala de aliança, não tem como a gente não falar de intimidade. Louvado seja Deus. Eu quero trazer 3 aspectos, está baseado no livro de Salmos. Salmos 25, 14, que diz assim: o temor do Senhor é para a intimidade do Senhor é para os que o servem, ao qual lhe fará conhecer a sua aliança. Louvado seja Deus. E quando temos aliança com Deus, passamos a ter intimidade, porque a intimidade, ela gera santidade. Louvado seja Deus. Deus quer que tenhamos mais intimidade com Ele. Mas não basta a gente ter intimidade e perder o respeito. Como assim perder o respeito? Quando a gente lê aqui no verso 14, o segredo, a intimidade do Senhor para os que o temem, temer não é ter medo, e sim um profundo respeito. E todas as vezes que quando a gente busca mais do Senhor, quando a gente conhece mais do Senhor, a gente passa a ter respeito por Ele, a gente teme mais ao Senhor. É verdade. Louvado seja Deus. A gente pode citar aqui a passagem do filho pródigo. Louvado seja Deus. Quando aquele filho voltou, demonstrou temor para o seu pai, pedindo-lhe perdão e que lhe tratasse como um dos seus escravos, pois ele já não era digno de ser recebido como seu filho. Logo aquele pai, ele recebeu o seu filho, pediu aos seus servos que ele trouxesse vestisse, lhe calçasse nos seus pés e colocasse um anel no seu dedo. Louvado seja Deus. E trazendo para os dias de hoje, aquele filho, ele representa muitos crentes que esqueceram a aliança que fez com Cristo. Muitas das vezes buscando seus próprios interesses, buscando as suas próprias vontades. Mas o nosso Deus, ele é um Deus misericordioso. Louvado seja Deus. E a misericórdia do Senhor que nos causa não sermos consumidos. E quando aquele pai, ele recebe aquele filho, logo ele se comove de íntima compaixão. E na parte que fala, pondo-lhe um anel no seu dedo, representa a nova aliança. Aleluia. Louvado seja Deus. E a aliança com Deus, quando a gente passa a ter aliança, a gente teme ao Senhor e passa a conhecer. E trazendo para a parte do conhecimento, quando aprendemos mais de Deus, passamos a conhecer o Senhor, temer a Ele. E na passagem de Oséias 4, ele fala: o meu povo ele tem sido destruído por falta de conhecimento. Mas logo no capítulo 6, ele faz um convite libertador: conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Conheçamos e prossigamos. Prosseguir em conhecer é progredir na intimidade com Deus, progredir na santidade. Louvado seja Deus. E ter uma aliança com Deus é ter intimidade com o Senhor. Temer ao Senhor é conhecer mais a sua vontade. Aleluia. E eu queria finalizar lendo Abacuque 3. Louvado seja Deus. Abacuque 3, 17 diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vinde, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas desmalhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exaltarei o Deus da minha salvação. Louvado seja Deus. Quando Abacuque ele fez essa declaração, ele fez porque a sua alegria, a sua fé estava no Senhor, não nas circunstâncias. Louvado seja Deus. A sua alegria estava naquilo que ele esperava do Senhor, não na situação vivida. E quando o crente ele faz uma aliança com Deus, ele passa a viver segundo a vontade do Senhor. Louvado seja Deus. E Deus ele é um Deus de aliança. E viver em aliança é refletir o caráter